Hoje estamos voltando com o Papo Solto, né, nesse momento ainda bem complicado que a gente está passando, esse momento caótico, um momento triste, né, que a gente achou que ia terminar bem antes, mas a gente continua nele. Né. Eu não quis fazer o Papo Solto nesse período porque eu achei que qualquer coisa que a gente fosse falar aqui, né, seria muito complicado, né, e era um momento difícil até para a gente fazer, poder convidar as pessoas, né, interagir com elas, e eu queria manter ainda, né, o Papo Solto presencial. Né, a gente conversar, olhar, falar um pouquinho sobre o que a gente quer falar, e o Papo Solto continua com a ideia de falar sobre boas experiências, bons exemplos. Né, então, durante esse período que a gente fez todos os programas, a gente sempre buscou trazer algo bom para vocês, né, trazer alguma mensagem relacionada tanto à parte profissional, como a parte pessoal, falar de gente, falar de pessoas, falar de grandes exemplos, de pessoas que acreditaram nos seus sonhos e construíram histórias maravilhosas. Né? O Max Gehring, que eu tive o prazer de conhecer quando eu fiz o Chefe Secreto, ele me disse uma coisa que eu nunca esqueço, eu acho que eu até já falei em outro programa, que era relacionado a gente sempre tem que terminar um programa para cima, independente se a gente não gosta, independente se a gente está irritado, se a gente não concorda com aquilo que a gente está passando, a gente sempre tem que deixar uma mensagem no final para cima. Hoje eu não estou muito preocupado com o final, porque os meus convidados hoje são pessoas iluminadas, né, pessoas apaixonadas pelo que fazem. Né? A gente vai falar muito sobre atenção, que é uma coisa que a gente está muito carente, que a gente está precisando. As pessoas estão precisando de abraço, de atenção, né, de cuidado, né, de informação correta. A gente vive um momento de desinformação, eu acho que imenso. Né? Então, eu estava muito preocupado como é que eu ia iniciar o Papo Solto. Né? E eu queria... Então, não era tanto com o final, porque eu acho que o final vai ser para cima. Né? Mas eu estava preocupado com o início, e agora o que eu tenho para falar para vocês é exatamente isso. Esse momento que mesmo que eu esteja passando, né, eu e todos os brasileiros estão passando, e o mundo está passando por esse momento extremamente complicado, a gente vai fazer um Papo Solto sobre saúde. Né, não focado na pandemia, mas saúde. Né, num novo olhar para a saúde. Né, o que as empresas estão fazendo, que elas estão integrando tecnologia, está vindo aí a teleconsulta cada vez mais forte, inteligência artificial, toda a parte de atenção primária, atenção integral, serviços de saúde preventivos, preditivos, tirar o foco da doença e olhar para a saúde, cuidar da saúde das pessoas, da jornada de saúde. E é isso que a gente vai falar hoje. Né? Então eu convidei a equipe médica da Plene Saúde, que é uma empresa do Rio de Janeiro, mas que está em todo o Brasil, inclusive vai estar agora em Curitiba também, mas está em todo o Brasil, porque ela é um sistema híbrido, né, que a gente vai falar um pouco sobre isso. Então vem a médica, que é clínica geral, está a enfermeira e está a psicóloga, né, que vai estar aqui com a gente falando sobre atenção primária, né, para realmente a gente ter esse novo olhar. E eu convidei o Dr. Lincoln, que foi o primeiro Papo Solto que a gente teve, foi com ele, que é meu amigo, que é o meu médico de família, né, e é isso que eu acho que elas vão falar, é muito resgatar o médico de família. Então, eu acho que vai ser uma experiência bem legal. A gente quer falar de saúde de uma forma... Não queremos olhar a doença. A gente quer olhar o que a gente pode fazer, né, para dar um pouco mais, cuidar um pouco mais da nossa saúde, para a gente estar preparado. Tomara que a gente não passe mais por esse momento, mas se passar, a gente esteja com outra cabeça, com outra mentalidade, né, cuidando cada vez mais das pessoas. É muito importante, hoje eu tenho que cuidar de mim para eu proteger a outra pessoa. Eu tenho que cuidar da outra pessoa para também ela me proteger. Então, cada vez mais nós estamos conectados, nós estamos ligados, e é isso o Papo Solto de hoje. Espero que vocês gostem, tá bom? Um grande abraço. Hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Daniele, que da Plene Saúde e é multiuso, né? Faz várias coisas. Né? Eu quero saber como é que ela vai dar essa atenção que ela vai falar agora sobre atenção primária e atenção integral. Né? E eu estou do meu lado, Lincoln, né? Dr. Lincoln, que é meu amigo, médico, escritor, surfista, né?
E a gente vai falar um pouquinho, como eu falei no início, a gente vai falar sobre saúde, né? Então, a ideia é falar, vocês entenderem um pouco o que é essa atenção integral e a atenção primária que a gente vai estar falando. Então, a primeira pergunta vai ser para a doutora Daniele. Me explica um pouquinho o que é essa atenção primária aí. Oi, então, prazer estar aqui, falar um pouquinho para vocês. Quando a gente fala de atenção primária, na Plene a gente usa o termo atenção integral, mas se assemelha à atenção primária. Ela deveria ser a porta de entrada de qualquer indivíduo no sistema de saúde. E eu falo deveria porque no modelo atual que a gente vive no Brasil, ela acaba não sendo, mas na teoria SUS, né, tudo isso, ela deveria ser a porta de entrada, onde o indivíduo começa a jornada de saúde dele desde a infância e ele passa por todas as fases da vida com uma equipe de saúde. A ideia é que seja a mesma equipe de saúde, mas é claro que isso pode, né, modificar por fatores externos pela vida. E ele faça esse acompanhamento e a atenção primária trabalha muito a prevenção, a promoção em saúde, mas uma ideia que a gente sempre tem que desmistificar é que a atenção primária não trata, né? A gente tem muito essa ideia de que a atenção primária é muito prevenção, promoção e pouco se fala de tratamento e reabilitação. E a atenção primária tem essa capacidade. Na medicina a gente costuma dividir numa pirâmide de atenção primária, secundária e terciária. A atenção primária já foi provado por artigos, estudos mundiais que ela resolve até 80% dos problemas de saúde. Quando a gente fala de atenção secundária, 15% e terciária, 5%. Não é que não seja resolutivo, é que a cada vez que você sobe na pirâmide é mais complexo tecnologicamente, as doenças são mais graves, enfim. Então, nem todo mundo fica tão grave, isso sobe com uma proporção muito menor. Isso é fundamental para a medicina, né? A gente fala em saúde e as pessoas pensam em doença. Isso que é uma coisa ruim, né? O que é a saúde? O que é esse estar, né? Você estar saudável? O que é o estado de saúde? E você tem um bem-estar que é obrigatório para esse estado de saúde, né? Físico, psíquico, né? Enfim, social, né? Não é só a pessoa não está bem socialmente, ela não está com saúde, né? Ela perdeu a saúde. Então, isso no papel, diria, não primário, depois secundário, até terciário, né? A gente trabalha em serviço público terciário, por exemplo, de ascensão, casos graves, né? Você vê quanto se perdeu disso que você está falando agora, né? Desse teu início aí, dessa jornada. E é fundamental para o paciente, porque hoje que a gente vê que a informação está muito disponível, né? Então a pessoa hoje, todo mundo sabe tratar qualquer doença, né? Você vai lá, dá uma procura na internet, você vem já com o tratamento, com a dose e tal. E muitas vezes o paciente chega no consultório, vou falar da minha área que é a dermatologia, queimado do sol. Quem que não sabe, né, que se for se expor demais ao sol vai se queimar do sol? Lógico que, então, mas o que faltou dessa informação? O que falta nessa prevenção? O que falta, né, de ser falado, né? E obviamente na medicina o tempo médico, né, o trabalho mesmo de atenção ao doente às vezes se perde um pouco sem esse início que você comentou agora, né? Então acho que é fundamental ter uma investida nisso, né? Ainda mais no mundo de hoje, né? Ainda mais no mundo de hoje. Com certeza. Com a atenção primária a gente consegue perceber lá na frente, com todos os estudos, as internações que poderiam ser prevenidas pela atenção primária, aquelas doenças às vezes que você faz diagnóstico muito tardio. O que acontece no Brasil, né, falo aqui porque a gente vive aqui, é que a gente consome doença, a gente não consome saúde, exatamente o que você falou. A pessoa procura a saúde quando está doente. Fala. Desculpe, Gilmar. Você vai ficar no meio, mas a gente vai esquecer do Gilmar agora, tá? Tá bom, fica à vontade. O que a gente que você comentou agora é interessante. Quando houve também essa uma privatização, não seria, mas, né, quando a pessoa acaba pagando às vezes um plano de saúde, vou falar assim, e às vezes ela tem você paga o conversa e quer ver o show, né? Ela tem nossa, eu pago tanto por mês disso, eu quero usar esse plano, né? Então é comum para o médico, o paciente chegar no consultório e falar assim, mas o que eu posso fazer pelo meu convênio, né? Tipo, é uma brincadeira, que a gente até fala, pode fazer uma cirurgia, né? Mas não precisa fazer uma cirurgia. Pode, né? Então, a palavra até também check-up, né? Essas coisas que vieram sendo implantadas, né? Aumentou o custo da medicina, ficou uma coisa estrondosa, né? E, por outro lado, remunera muito mal o profissional na outra ponta. ponta. Então, o que acontece? Se eu chego no médico e estou com dor de estômago, ele vai me prescrever um remédio, ele vai me prescrever um medicamento, ele vai me prescrever um remédio, 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 ele vai me prescrever um remé
Eu fazer um inquérito alimentar, ver o estresse desse indivíduo, isso aí vai tomar tempo, né? Eu peço endoscopia. Quer dizer, a maneira errada, lógico, não é a maneira que a gente aprende, mas a maneira rápida de se atender, você pedir o exame até e o paciente se sente até, se eu fizer um inquérito alimentar nele, descobrir que ele está estressado porque o time perdeu, porque, enfim, isso tudo está aumentando a hipercloridria dele, está aumentando, ele está comendo na hora errada, está comendo alimento errado, eu orientá-lo, ele vai sair às vezes insatisfeito e falar assim, nossa, não pediu nenhum exame, né? Então, por quê? Porque ele tem um custo que está atrelado a essa... Então é difícil, às vezes, para o médico também numa situação... Por isso que eu acho que esse papel de vocês aí é fundamental. É interessante que eu fiz esses dias uma enquete no meu Instagram comentando sobre a sinusite, né? Que os médicos fazem muito raio-x, mas não tem necessidade. O diagnóstico de sinusite não necessita de raio-x para fazer esse diagnóstico. E fiz uma enquete perguntando se as pessoas sabiam disso. E muitos falaram que não. E aí eu botei artigo, estudo, demonstrando que não precisa. E perguntei se as pessoas ficariam satisfeitas de ir a um hospital, a um médico, o médico fazer o diagnóstico de sinusite não fazendo raio-x. E a maioria colocou que não ficaria satisfeita. E eu coloquei estudos dizendo que não necessitava tudo isso. Refiz a pergunta. E a maioria não continuaria satisfeita. Eles queriam um exame mesmo sabendo que não precisava. Então essa questão cultural é muito intensa no Brasil. E é real. Às vezes eu fico lá no hospital investindo. Eu não falo que perdendo tempo, porque eu acredito que educar paciente é investir tempo. Eu fico lá explicando que não precisa e tudo. A pessoa sai, eu tenho certeza que ela sai e fala... Nossa, não me pediu nem um raio-x, mesmo que eu tenha ficado 30 minutos explicando para ela que ela não precisava daquilo. Mas hoje esse modelo curativo e hospitalocêntrico realmente está complicado. A gente não tem esse tempo, não na atenção primária, né? No geral, a gente não tem esse tempo de ficar investigando. E Gilmar, antes, contei essa história ontem para o Gilmar, vou contar aqui hoje de novo, de um paciente que eu atendi esses dias, um jovem, com história de cefaleia diária. Pedi a ele para fazer um mapa da cefaleia dele, para a gente entender melhor esse comportamento, os gatilhos, enfim, tudo isso. E aí atendi ele essa semana e ele me falou, olha, o dia que eu falei, ele foi até bem receptivo, né? Assim, tudo bem, vou fazer... Pensei, será que ele vai fazer mesmo? Ainda mais homem, que é ruim, mas acaba tendo nessa questão. E aí fiz o mapa e ele falou, olha, eu tenho uma coisa incrível para te falar. Eu falei, o que foi? Eu vou trabalhar e pego 2 ônibus todo dia. E eu sentava do lado direito do ônibus e ficava com sol na minha cabeça a manhã inteira. E aí eu chegava no trabalho com muita dor de cabeça. Comecei a perceber isso, porque eu tinha que anotar para te mandar o mapa da cefaleia, e comecei a sentar do lado esquerdo. E a dor de cabeça desapareceu. Então, assim, são coisas simples, mas que no modelo atual, se você não muda a cultura a médio e longo prazo, se você não conversa com o paciente, isso soa às vezes até como... Nem sei te dizer, sabe? O paciente não sai satisfeito. Então, na atenção primária, a gente cria um vínculo com o paciente para que ele acredite, ele dê uma chance para a gente inicialmente e depois ele não sai mais. E aí a gente tem essa relação de referência e contra-referência com o especialista. Ele vai ao especialista quando ele precisa e aí o especialista manda de volta para a gente, faz a contra-referência e a gente faz esse acompanhamento, coloca em prática tudo o que foi falado, tudo que foi solicitado. Então, assim, é incrível. A gente só precisa mostrar para o Brasil o potencial da atenção primária, né? Eu acho interessante também, porque na realidade o brasileiro, o mundo, né, as pessoas estão muito carentes de atenção, né? Eu acho que nós vamos falar um pouquinho sobre organização, depois vamos falar com a psicóloga, né, sobre o que as empresas estão passando com esse momento, né? Tá todo mundo com saudade de um abraço, está todo mundo sozinho, nós nos acostumamos a ter chefe, né? Então nós temos a cultura também de ter chefe, né? Eu faço uma coisa quando se alguém vai me orientar, né? Eu preciso que alguém, né? E cada vez mais a gente tem que realmente saber o que vai fazer, então a comunicação, a orientação, cada vez tem que ser maior. Então, essa atenção que vocês dão para o paciente, eu acho que é um grande diferencial, né? Vocês estão cuidando da saúde, né? Estão dando afeto também para o paciente, que o Lincoln, eu brinco, o que vocês trazem também, eu acho que o conceito do médico de família, principalmente do interior, né? Eu sou do interior e lá do Rio Grande do Sul, Cachoeira do Sul, eu tinha um médico até, né, fazia tudo, fez o parto, cuidava, ele fazia tudo. E o Lincoln é o meu médico de família também, cuidou dos meus filhos, qualquer coisa, não tem nada a ver com a área dele, ele é um especialista, né, um dermatologista, mas tudo que eu tenho eu pergunto para ele, né, eu faço um exame, estou com um problema, ligo para ele, olha, deu que eu estou com problema do coração, aí eu falo para ele, esquece, segue em frente. Então isso é uma maneira de eu estou falando com ele, eu já estou melhorando.
queria entender um pouquinho como é que funciona isso, porque eu sei que a Plene, ela veio para... Ela não é um plano de saúde, né? Ela é complementar, então ela, pelo que eu li do material, até porque eu faço parte toda a estratégia da Plene, ela trabalha muito tanto para ajudar, para complementar os planos de saúde, também para as organizações, para as empresas e também direto, né, para as pessoas que, de repente, não têm um plano, porque também hoje, com esse momento que a gente está passando, nós estamos empobrecendo, né? Então, quem tinha um plano, mesmo nesse problema de saúde, está saindo do plano porque não tem condições de pagar. Não é que ele não quer, não é que ele não acha importante, é que ele não tem condições de pagar. Como é que funciona isso? Como é que a Plene consegue ser tão competitiva? Né? E eu queria também que tu me dissesse, dá exemplo dessa atenção primária que vocês estão falando que atende 80%, 85%. Qual é o tipo de doença? Qual é o tipo mais comum que tem, que vocês atendem, que não precisaria ir para um especialista? Então, como vocês conseguem ser competitivos, né? O que tem aí nesse segredo aí de vocês serem competitivos e aonde está, né, em relação à parte da doença, para as pessoas entenderem o que é essa atenção primária, né? O que é a atenção secundária? Dá talvez um exemplo de cada um e a atenção terciária, né? O que acontece primeiro é que a gente usa o termo atenção integral justamente porque o termo atenção primária traz a ideia de uma coisa primária, de baixa complexidade. E lidar com sentimentos não tem baixa complexidade. A gente pode ter baixa complexidade tecnológica, porque a gente não usa ressonância, né? Na atenção primária a gente não faz exames complexos, mas não tem baixa complexidade quando a gente trata de ser humano, quando a gente fala de humanização. É até complexo demais isso, porque a gente precisa individualizar e dar atenção a cada indivíduo como ele precisa, a equidade, né? Então, na Plene a gente trabalha com tecnologia e com atenção integral. A tecnologia ajuda muito nessa questão para que a gente não perca essa aproximação, essa proximidade do nosso paciente. A gente trabalha no formato de teleconsulta e num formato presencial. É um sistema híbrido, né, conforme necessidade. Muitas vezes a teleconsulta serve para tirar dúvidas, para orientações e até para questões mesmo que não precisam inicialmente da presença física. E nós somos complementares ao plano porque nós fazemos essa atenção primária que não é feita, né? Não é feita por estar errado, algo do tipo, não é feita porque não foi estruturado dessa forma. E nós fazemos esse complementar e atendemos o paciente e acompanhamos, fazemos busca ativa. A gente não espera o paciente ficar doente para ele chegar até a equipe. E a gente enxerga o paciente 360. A gente enxerga corpo, a gente enxerga mente. Nós temos uma equipe multidisciplinar, depois elas vão falar, enfermeiro, psicólogo, técnico. E quando a gente descentraliza esse cuidado, a gente consegue oferecer um cuidado melhor, mais apropriado, porque nem tudo precisa chegar ao médico. Às vezes é o psicólogo, é o nutricionista, é o cuidado, é a atenção do enfermeiro. Então, na Plene, a gente consegue atender com muito carinho e muita atenção por todos esses fatores. E essa outra pergunta que você me fez foi o exemplo. Então, a gente atende o que chamamos de demanda programada e demanda espontânea. A demanda programada é paciente, por exemplo, hipertenso leve, sem nenhuma complicação, que faz um acompanhamento, que a gente agenda para ver como é que está a pressão, como é que está o diabetes dele, se está controlado. E a demanda espontânea, por exemplo, um paciente que acordou hoje com sintomas de sinusite e... Eu sempre faço essa pergunta hoje. Se você está se sentindo mal, acorda passando mal, para onde você vai? Você tem um médico assistente? Muitas pessoas, a maioria, não tem um médico assistente, como o Lincoln. Como o Lincoln é seu médico. Exatamente. E então, para onde você vai? Para o hospital, que é a porta aberta. E se, por exemplo, você tem uma enxaqueca e hoje você tem uma dor de cabeça mais forte e você não teve diagnóstico de enxaqueca ainda, você entra no hospital, toma um remédio para a dor de cabeça e vai embora. E daqui a 3 dias, você está com dor de cabeça de novo. Porque você foi tratar a dor de cabeça, não a enxaqueca. Não teve esse diagnóstico porque não é o local, né? Não é o local de fazer esse diagnóstico. Então, a gente trata tanto essas demandas
programadas, quanto as demandas espontâneas, tipo sintomas de infecção urinária, sinusite, resfriado, qualquer coisa que possa aparecer que não sejam urgências. Por exemplo, uma dor torácica com uma suspeita de infarto, é óbvio que precisa de um hospital, alguma coisa que a gente pense numa gravidade maior. Mas as questões mais comuns, né, que afetam a população, a gente faz todo esse atendimento nesse sistema híbrido. Ele tem uma banda, né? O pessoal que está aqui, tá vendo? Ele tem uma banda super legal. Já gravou em Londres. Ele não é fraco, gravou em Londres, Los Angeles, gravou onde os Beatles gravaram. Esse estúdio aqui que nós estamos hoje. Tu gravou também? Também. O primeiro Papo Solto tu gravou também. Pegar, porque senão ele vai tirar da minha mão o microfone. Essa música, a brincadeira, além de você não poder ser você mesmo, essa história, imagina, essa música a gente fez em 2011, quando surgiu a banda, que a gente foi para Campinas, tinha um show dos Titãs, que a gente foi convidado para abrir, enfim, uma história bacana, e aí nasceu essa música que eu fazia uma brincadeira contra o Facebook. Imagine, né? São quantos anos já? 10 anos. Não sou contra, tá? Não precisa me censurar, nada, tal. Assim, acho que no fundo eu sou contra do que a gente tem visto hoje aí, né? Com relação à rede social. E eu brincava, porque eu escutava muito assim... bom, eu não tenho, nunca tive rede social, não tenho nem WhatsApp, né? Você sabe disso. Não tenho WhatsApp, é brincadeira. Para quê? Alguém falou grupo, o que é grupo? Eu não sei o que é grupo. Mas enfim, aí eu fiz essa música brincando com a história do Roberto Carlos. Porque as pessoas, eu lembro na época do Face Orkut, né? Tinha que ter não sei quantos, sei lá, milhares de amigos, que era importante, né? E basta, pro Roberto Carlos bastou um amigo, né? Para fazer o que ele fez. Estou brincando assim, dizendo. Então, às vezes eu falo assim, então pessoas. É isso. Então, há pessoas como você, amigos como você, Gilmar. Então, a gente, né, na vida são poucos amigos que a gente tem e basta às vezes um amigo para você poder fazer o que você quer fazer de bom na vida. Então, essa coisa de querer ter milhares de amigos, acho que não existe.